Alô? Bora lá, pessoal, entrando. Acabou o recreio. Bom, podemos? Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Marcos Valério. Eu faço questão de ser chamado Marcos Valério, viu, companheiro? Não precisa esconder, não. Marcos Valério XR, eu me apresento. Se vocês procurarem no Google Marcos Valério XR, vocês vão achar muita coisa a meu respeito. Marcos com U, né? E vocês vão encontrar meu site, inclusive. Esse texto aqui, ele é original desse meu site. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas também, porque eu gostaria de ter participado mais de manhã das apresentações dos colegas, mas eu preferi não ocupar mais tempo, né, porque já está muito atrasado. E também pelo fato de que eu virei à noite trabalhando, né, então eu estou com muito sono. Tive que ficar levantando toda hora para andar, e senão eu dormia, né? E, inclusive, agora, depois do almoço, vou gastar minhas últimas forças aqui nessa apresentação e não sei se vou chegar ao final do evento acordado. Mas, bom, vamos lá. O texto que eu tenho aqui para apresentar, eu não vou ler o texto, inclusive quem não tiver lido não se preocupe, porque a ideia central está aqui, mas eu não vou segui-lo. Até porque eu não pretendia fazer um texto monolítico, prévio. Eu preferi ver o que se desenvolveu nos dias anteriores para adaptar até a ideia que eu tenho para apresentar, e foi interessante porque surgiram ideias muito convergentes, né? Apesar de que tem uma especificidade que não foi abordada. Bem, e esse texto, ele já é um texto antigo, está no contexto de uma discussão, então ele está um pouco, se vocês forem observar o original nesse endereço que está marcado aqui, ele até está um pouco diferente lá. E tem links para outras discussões, mas de qualquer modo, a tese central não se altera. E antes de discuti-la, eu gostaria de primeiro falar a respeito de alguns conceitos, porque eu tenho algumas reservas contra os conceitos clássicos do marxismo, como os termos burguesia e proletariado, que eu acho que já estão um pouco defasados em termos históricos. Então eu prefiro usar termos menos carregados. Eu prefiro, no caso, simplesmente falar classe trabalhadora, trabalhadores. E eu tenho um conceito muito abrangente do que é trabalhador. Para mim, é uma coisa muito simples. Trabalhador é todo mundo que trabalha, né? Ou melhor, todo mundo que tem que trabalhar. Ele não tem opção de não trabalhar. Isso inclui a maioria esmagadora da população. Não há como a gente negar isso. Inclusive, eu gosto de incluir nessa classificação algumas pessoas, algumas categorias que muita gente acha que não é trabalhador. O pequeno comerciante, o pequeno empresário, esses lojistas, eles são trabalhadores também. Eles não têm opção de viver no luxo. Quando um narcotráfico fecha um comércio, não está prejudicando o capitalismo, não. Está prejudicando principalmente pequenos trabalhadores. Eles não fecham as grandes empresas. Eles fecham lojistas pequenos. Então, eu tenho muita preocupação, que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo uma espécie de rivalidade entre os trabalhadores e alguns pequenos empresários aí, que são pessoas que estão tão pressionados pelo sistema quanto a gente, às vezes até pior. E nesse sentido, quem que não é trabalhador? De certa forma, até a maioria dos nossos chefes são pessoas que trabalham, eles têm que trabalhar. Apesar de estarem associados mais a uma elite, mas eles também estão pressionados nessa roda, nesse sistema. Quem não é trabalhador é uma elite muito pequena. E eu não vou falar dos 10% mais ricos, nem do 1% mais rico, nem do 0,1% mais rico, não. Eu vou falar dos 0,0001% mais ricos, que são principalmente os bilionários, que eu chamo de uma elite plutocrática. O que é plutocrática? São as pessoas que de fato governam e que não aparecem, que quase ninguém conhece. Não é que são secretos. Se você for procurar informação sobre eles, você vai achar. Mas eles são discretos. É igual a maçonaria, né? Não é secreto por nenhum, todo mundo sabe quem é. Mas são discretos. E essas elites, esses pessoal que tem muito dinheiro, eles são intocados pela mídia, inclusive. Você nunca vai ver paparazzi atrás da família Marini, da família Estivita, porque eles não se mexem com eles. Eles fazem muita coisa e não são sequer citados. E o que são? Eu gostaria de citar esses bilionários em especial. Bem, no mundo atualmente tem por volta de 1.500 bilionários em dólares. Né? E, gente, esse pessoal tem muito dinheiro. É gente que, se quiser, pega os ativos deles, deixa lá rendendo e nunca na vida precisa trabalhar e vai viver a vida inteira em luxo, mas vivia gastando 100, 200, 300 mil por dia, dólares. Nem o nosso colega falou no primeiro dia, né? O Emílio,
falou de pessoas que às vezes têm rendas de milhões por dia. Esse pessoal tem muito dinheiro. E quando você tem muito dinheiro, as simples necessidades que a gente vê assim, de uma forma mais longe para eles já estão totalmente superadas. Eles têm necessidades de ego, necessidades de poder, né? É uma coisa muito diferente. Eles não precisam de modo nenhum trabalhar, poderiam pegar suas fortunas sem nem fazer mais nada na vida e gastar o resto da vida numa boa. Eles trabalham por quê? Porque já estão num outro nível de escala de necessidades humanas, necessidades de poder mesmo. Eles trabalham porque querem acumular ainda mais uma quantia formidável de que eles nunca vão precisar na vida. Ou seja, uma elite que de fato detém um poder incomensurável, pessoas que, às vezes, uma pessoa tem muito mais dinheiro que países inteiros. A maioria desses bilionários estão nos Estados Unidos, é o país com mais de 400 bilionários, como foi citado no professor Emílio, né, naquele dia. Você esbarra isso, e em segundo lugar, empatados em China e Rússia, né? Também com cento e poucos. Está vendo que os bilionários russos apareceram todos depois do fim da União Soviética, como? Ganhando de graça em empresas estatais. Né? Se você ganha Petrobras, não é possível, não tem como não ficar bilionário. Você pode observar que os bilionários russos mais antigos, eles são todos do setor de mineração, todos com empresas estatais, alguns quebraram as empresas, faliram, mas continuaram com dinheiro suficiente para aplicar no mercado financeiro. Ou seja, o homem mais rico do mundo, que se sabe que o Carlos Slim enriqueceu com privatização, ele é dono da Claro, no México. Comparado com esses casos, Bill Gates é até honesto. Né? Bom, e o que é interessante? Eu vou destacar então que existe essa polaridade entre os interesses de uma elite plutocrática dominante e os interesses da maioria esmagadora da população, que é a classe trabalhadora. Claro que existem gradações daqui e ali, mas vamos simplificar as coisas. Bom, e o que essas elites fazem? Tivemos um exemplo interessante na última crise, né, que vimos que o sistema norte-americano entrou em colapso, ferrou com o planeta inteiro. E o que aconteceu com os responsáveis nessa crise? Absolutamente nada. Eles simplesmente dobraram o Congresso americano inteirinho do dia para a noite. Eles falaram, aprova esse negócio aqui. E não se importaram, eles não aprovaram. No dia seguinte eles foram lá e fizeram aprovar, na marra. Eles não perderam um centavo. Eles ferraram o planeta inteiro e não aconteceu nada com eles. E o que esse pessoal faz? Bom, então vamos para os fatos. Os fatos que são curiosos, que eu me surpreendo que muita gente não sabe, que têm sido denunciados há algum tempo, mas estão chegando cada vez mais à luz, e estão sendo denunciados, infelizmente, por conservadores e liberais, com um propósito evidente de desacreditar toda a classe trabalhadora, desacreditar toda a esquerda. E o que são? São o fato de que diversas instituições que nós consideramos de esquerda, que são instituições de esquerda com lutas legítimas, estão recebendo financiamentos enormes dessas elites. Eu citei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, da Fundação Ford, que é uma fundação fundada pelos Ford, e, posteriormente, abriu o capital. Hoje é mais influenciada pelo Rockefeller, que a gente sabe, mas a família mais rica do mundo são os Rockefellers até hoje. Eles não aparecem nas listas de bilionários porque eles racham o patrimônio deles de uma forma a esconder. E já estourou um escândalo nos Estados Unidos dizendo que a Fundação Ford não passa de uma fachada da CIA, entrando em vários países do terceiro mundo, praticamente para se infiltrar nas organizações. E o interessante da Fundação Ford é que o site deles é o mais explícito de todos. Eu citei o endereço aqui, vocês podem ir lá, vai estar lá, todas as instituições que eles financiam. Aqui do lado, no pé aqui do lado, tem uma instituição chamada CFM, que recebeu só no ano passado $300 mil. E várias outras. E existe um perfil que eles financiam várias instituições bem intencionadas, algumas que têm lutas autênticas, mas fica essa questão, por que eles fazem isso? Por que eles estão dando dinheiro, fortunas fabulosas para organizações de esquerda? Será que eles têm interesses de colaborar com os desastres, de socializar o capital? Não precisamos perder tempo nessa hipótese, né? Qual é o motivo? A primeira pista que eu dou é o seguinte: se você for lá nos sites deles, ou no site do Bill Gates, da fundação, tem lá vários critérios para você pedir financiamento. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Sinagua não consegue um financiamento lá. Nenhuma instituição sindical de base consegue. E se você observar, você talvez note até um ou outro sindicato numa área rural, aí, filiado à CUT, que ganha alguma coisa, mas o fato é que qualquer instituição, qualquer grupo com condições de lutar pela classe trabalhadora como um todo, pelo uso de gás em si, não vai ser ajudado por nenhuma dessas instituições.
Eles estão ajudando instituições que têm lutas autênticas, mas lutas fracionadas. Bom, qual seria o motivo deles fazerem isso? Isso são dados, podem procurar na internet, vocês vão achar. O problema todo é que quem está levantando esses dados, na maior parte do tempo, são os anti-esquerdistas. E a esquerda não está sendo pega de surpresa, não está sabendo como responder a isso. O que eu proponho, então, é que a tese é uma coisa que deveria ser óbvia, né? O objetivo desses financiamentos é desmobilizar a classe trabalhadora. É dividir a luta de classes em diversas outras lutas que deveriam estar subordinadas à luta de classes e não se tornarem pautas alternativas que possam entrar em conflito ou substituir a luta de classes. Eu citei um trecho aqui de Simone de Beauvoir, ainda no tempo do livro, famoso livro do segundo sexo, na década de 40, que convém a gente ler, né? Ela diz explicitamente: se os empregadores acolheram com interesse as mulheres por causa dos baixos salários que elas aceitavam, o mesmo fato provocou resistências entre os trabalhadores masculinos. Entre a causa do proletariado e a das mulheres, não houve uma solidariedade tão imediata quanto pretendiam Bebel e Engels. O problema apresentou-se mais ou menos da mesma maneira que a mão de obra negra nos Estados Unidos. As minorias mais oprimidas de uma sociedade são, a miúde, utilizadas pelos opressores como arma contra o conjunto da classe a que pertencem. Em consequência, elas são consideradas inicialmente inimigas e é preciso uma consciência mais profunda da situação para que os interesses dos negros e dos brancos, das operárias e dos operários se coliguem, em vez de se oporem uns aos outros. Compreende-se que os trabalhadores masculinos tenham, primeiramente, visto nessa concorrência uma ameaça e se mostrado hostis. Somente quando as mulheres se integraram na vida sindical é que puderam defender os seus próprios interesses e deixar de pôr em perigo os da classe operária em seu conjunto. Eu acho que isso prevê e explica praticamente tudo. A questão é, se essas pautas progressistas, a pauta indígena, a pauta dos movimentos raciais, as pautas ambientalistas, não estiverem perfeitamente harmonizadas com a luta de classes, integradas inclusive com os movimentos sindicais, essas pautas vão ser usadas para desestabilizar, para desunir a classe trabalhadora. E que evidências nós temos para isso? Vou citar um exemplo totalmente atual que aconteceu na eleição passada. Com tantas pautas importantes, chegou um momento do segundo turno em que o tema de aborto dominou totalmente o assunto. E você, independente da sua opinião, se é a favor ou contra o aborto, o fato é que, com certeza, não é o tema mais importante. É um tema que, dependendo do resultado, não, ele é completamente irrelevante para a questão da luta de classe, para a questão da redução de desigualdade, mas foi o tema que dominou na hora. E, evidente, se alguém ali se programasse a favor do aborto, perdia a eleição, bicho. Fato. E como é que a gente chegou nessa situação? Chega por quê? Porque esse é um exemplo claro de manipulação. O que eles fazem? Eles procuram... O que essas elites fazem? Procuram opiniões que são majoritárias na população e que eles fazem? Financiam uma opinião minoritária. No caso, essas instituições aqui, só o Jorge Soros financia umas 10 instituições de planejamento familiar, que eles chamam de abortistas, né? Para dar voz a esses movimentos. Se fosse o contrário, se de repente a minoria fosse religião, estaria financiando religião também. Isso aí, né? É irrelevante qual que é o tema. Mas o objetivo deles é forçar uma tensão estúpida, porque a discussão que nós temos sobre esse tema é completamente enviesada, é burra dos dois lados. Existem discussões muito mais sofisticadas nos campos acadêmicos, mas as discussões não vêm a público. Nós vemos várias situações onde, como por exemplo, a questão de desigualdade racial no Brasil, que tem um modelo de segregação bem diferente do modelo norte-americano, mas que se importam soluções de lá como se funcionassem aqui da mesma forma, né? Quando entrou a questão do sistema de cotas, levantou muita polêmica, levantou muitos questionamentos a respeito não só da sua validade, mas da sua eficiência. Eu mesmo fiz uma crítica severa: esse modelo não vai ser eficiente, porque você põe uma pessoa carente na universidade, facilita a entrada dela, mas e lá dentro para se manter? Como é que faz? Como se a universidade não custasse caro todo dia. Por sorte, uma solução brasileira resolveu esse problema. O ProUni meio que deu uma atenuada nisso. Mas o ProUni agiu à revelia dessas tendências que vieram importadas, né? Ou seja, o fato é que nós temos várias pautas, que são pautas legítimas, pautas ambientalistas, por exemplo, que têm sua legitimidade, mas que são usadas, por exemplo, para, inclusive, prejudicar o desenvolvimento dos países desse mundo. Os Estados Unidos e outros países do primeiro mundo, eles progrediram e ganharam fortuna, não foi respeitando o meio ambiente, não.
agora eles usam esse discurso para dificultar a vida dos países em desenvolvimento. E entre vários outros que não vale a pena citar aqui, o fato é que ultimamente nós temos visto uma terrível transferência do propósito original da esquerda, que é a defesa da maioria trabalhadora, da grande maioria da população, contra a exploração de uma elite minúscula, e essas pautas estão sendo substituídas por questões paralelas secundárias, ao ponto de quando você vai na população e vê o que eles entendem por esquerda hoje, as pessoas quase não lembram mais da luta de classes. Não é à toa que o movimento está desunido. Não é à toa que os sindicatos estão vazios. Porque quando você chega na população e fala em esquerda, a maioria já não está mais pensando na defesa dos trabalhadores. Está pensando que esquerda é aborto, é movimento gay, é liberação das drogas. Esses temas, sem querer ir contra esses temas que têm sua importância, mas eles não podem substituir a pauta principal da esquerda, que é a defesa do interesse da maioria, e não podem ser usados para fracionar o movimento interno. E o que nós temos acontecendo é exatamente isso. É esse o motivo pelo qual essas elites estão financiando esses movimentos. Evidentemente, não é para colaborar com a causa revolucionária. E eles financiam por quê? Porque aprenderam uma coisa muito séria ao longo dos últimos séculos de história. Aprenderam que nenhuma elite, por mais poderosa que seja, pode pisar diretamente na classe trabalhadora assim, de forma sem moderação. Não. Eles aprenderam com as revoluções que devastaram impérios, devastaram absolutismos, czares. Ninguém aguenta se a classe trabalhadora se mobiliza e vai para frente. Está vendo essa imagem aqui do evento? Essa imagem é genial. Mas imagina o tabuleiro de xadrez de verdade. Imagina as peças brancas lá direitinho. E do outro lado, das peças pretas, põe 5 fileiras de peão ali. Meu amigo, se você entende de xadrez, as pretas ganham. Tá? E essa imagem é perfeita. Se for ter um confronto direto, não tem como eles ganhar. Eles são esmagados. Então o que eles fazem? Eles vão manipular, eles vão corromper, eles vão ludibriar, usar todos os seus métodos bastante sofisticados, que incluem sim o pão e circo, mas estão usando um método muito mais inteligente, que é oferecer causas verdadeiras, causas reais pelas quais valem a pena lutar, mas que eles incentivam e distorcem para corromper o movimento principal, o movimento mais importante. E, bom, quanto tempo eu tenho aí? Tem tempo. Bom, então, essa é a tese principal, foi o que eu gostaria de chamar a atenção, e é uma coisa que a esquerda tem que começar a apontar, porque senão a gente perde o apoio da população. Os conservadores, ultimamente está tendo um levante conservador no país, um levante liberal também, não só neoliberal, mas está fazendo muito sucesso aí, pelo menos lá no meu Facebook, estão enchendo o saco lá com os novos libertários, libertarianos, liberavoides, assim, lá é tanto liberal que apareceu agora. São grandes fãs do Ludwig von Mises, da escola austríaca, que foi financiada pelo Rockefeller também. Os caras jogam dos dois lados. O Jorge Soros financia a Ioane Sanches em Cuba. Eles financiam, não é só parte de esquerda, eles financiam outras coisas também. Eles jogam, eles criam essas tensões, incentivam essas brigas internas. E, infelizmente, grande parte da esquerda está se deixando levar por isso. Curiosamente, começa a ter uma discussão agora, uma reflexão interna em alguns movimentos de esquerda, que até questiona, poxa, esse cara está oferecendo uma grana alta, é difícil recusar, né? Dá para entender. Mas eles fazem suas exigências, eles direcionam o seu movimento. Eu fico imaginando, o que aconteceria com o Sindago se recebesse lá uma bolada 500 mil da Fundação Ford? Não, com certeza descaracterizaria completamente a instituição. Nós não vamos ser pagos para fazer o que estamos fazendo, né? Não por eles. E o que está acontecendo? Está em crise a mobilização trabalhista? Está evidente. Não é só porque o consumo está vazio, né? Porque a luta de classes, para muita gente, está considerada que está sendo abandonada, está sendo deixada em segundo plano, no mínimo. E o que nós estamos vendo agora, provavelmente vamos ter nas próximas eleições, é ver essa discussão com força total. Pessoas falando, confundindo comunismo com nazismo, dizendo que o pessoal aí vai liberar a droga, e não sei o que lá, e ninguém vão fugir o máximo possível da pauta que realmente importa, que é o combate à desigualdade global, o combate a essas forças centralizadoras, que o pessoal chama de capital, mas eu até prefiro nem falar tanto o capital, porque essas são pessoas com nomes e rostos.
se você for pesquisar, você encontra. Ou seja, tem nomes, você pode procurar e você pode descobrir. Mas que você não pode contar em absolutamente nada com nenhuma ajuda da mídia, que eles nunca vão mostrar nada disso, mas por sorte nós temos a internet. E é nesse sentido que eu gostaria de finalizar com um apelo à nossa paciência como classe. Que é o seguinte, meu amigo, nós estamos lutando pelo futuro. Eu não tenho ilusões de que nós, nossos filhos, nossos netos, veremos o fim do sistema capitalista. Eu acho que isso está muito no futuro. Eu tenho fé que sim, o sistema vai ser superado. Em algum momento nós vamos chegar numa dialética mais ou menos como previsto por Marx, provavelmente um pouco diferente, mas eu acho que esse núcleo da teoria marxista é essencialmente correto, para que discorde muitas coisas. Mas isso só vai acontecer quando todo o mundo, toda a classe trabalhadora do mundo inteiro estiver interligada. Não adianta a gente se mobilizar aqui nacionalmente, porque os caras vão tirar a empresa deles daqui e levam para a África. Ou seja, enquanto o movimento daqui não se comunicar com a África, com a China, com o Japão, tudo ao mesmo tempo, enquanto a gente não for capaz de mover uma greve global, não vai ter como enfrentar esse movimento, essas elites. Mas esse dia vai acabar chegando. Essas barreiras vão sendo derrubadas aos poucos, a tecnologia ajuda bastante, já nos permite uma comunicação global muito mais eficiente. E eu acho que nós temos que pensar que nós estamos lutando, e eu queria pedir paciência, e as pessoas que consideraram as apresentações anteriores pessimistas, eu creio que não. Eu peço paciência, porque a gente está construindo o futuro para os nossos bisnetos, provavelmente. Um futuro melhor, provavelmente nós não vamos ver, porque lamentavelmente, nós temos um tempo de vida muito curto e dificilmente nós somos capazes de perceber no nosso tempo de vida as grandes mudanças. Mas pensa bem, pensa no pessoal do final do século XIX, se eles vissem a situação como é hoje. Pensa que o pessoal que trabalhava 16 horas por dia em fábrica, crianças trabalhando, sendo esmagadas por uma prensa lá e não acontecia nada. Se o pessoal visse a condição das trabalhadoras hoje, eles iam ficar bastante satisfeitos que houve avanços. A luta não acabou, mas teve avanço. Então, nesse sentido histórico, justificamos um otimismo. E é por isso que eu gostaria de fechar com esse tom um pouco mais otimistas. Podemos estar nos sacrificando, podemos não ver esse futuro, mas esse futuro vai chegar. E para isso a gente tem que trabalhar hoje com toda a força para unificar a classe trabalhadora e não deixar que ela seja desunida por essas manipulações das elites. Muito obrigado. Bom, gente, está aberto as inscrições, né, e aí a gente continua com a mesma dinâmica que foi no período da manhã. Vai se inscrevendo, falando, e depois a gente, caso o Marcos tenha alguma exposição, né, ele pode se inscrever. Isso. Bem, queria falar um pouco sobre essa questão da cooptação, essas questões que foram colocadas aí da forma da classe dominante tentar convencer aí a classe trabalhadora, e não só na porrada, quando não é necessário usar porrada, né? E em relação ao conceito de trabalhador, diverge um pouco com a tese. Eu não acho que seja uma visão mais ampla, Marcos, mas eu acho que seja uma visão simplista quando a gente fala que trabalhador é todo aquele que trabalha e que vive daquilo para sobreviver. Senão a gente entra em outras questões, como, por exemplo, aquela que é mais polêmica, por exemplo, a força militar. É trabalhador ou não é trabalhador? Então, assim,
E além de outras discussões, trabalhador do produtivo, não produtivo, então tem várias discussões aí, mas eu não faria, a divergência seria essa, eu não acho que amplifica, eu acho que simplifica o que é o trabalhador, quem é que produz, quem é que realmente é importante nessa luta, quem faz a luta e quem vai fazer o enfrentamento ao capital. A questão da cooptação realmente é isso, existem várias formas do Estado e a classe dominante está nos convencendo, e uma delas que eu acho que é a mais sutil e a que tem mais efetividade é a ideologia. Então, dentre tantas que tem aí, a ideologia que é nos colocado e que a gente reproduz sem perceber, e foi inclusive a discussão que nós tivemos na sede da CAESE, quando a gente falou, olha, no CONSAN você pode ser delegado, mas você não pode ter função. E aí foi uma discussão violenta. E aí a conversa que nós tivemos foi, nós temos N proximidades com as funções gratificadas, aqueles que assumem função gratificada na CAESE, não tem problema nenhum. No Congresso participam, nas setoriais estavam, inclusive a atuação do sindicato vem fazendo que seja confortável esse local, confortável no sentido da coerência do sindicato, então até mesmo aqueles que se viam afastados há um tempo atrás, 10 anos atrás, não me misturo, confia no sindicato aquilo que não confia na empresa. Tanto é que a discussão lá na sede foi, não, nós temos que brigar pela gestão, nós temos que fazer a discussão de função gratificada, nós temos que fazer a discussão da estação de tratamento do ar, nós temos que... Então, teve várias discussões nesse sentido que não é mais... não se vê respaldo numa diretoria que é política, que não quer saber da empresa, que não quer saber de saneamento. Claro que a gente tem que limpar muitas coisas aí, porque o sindicato também não pode assumir papel que a empresa vem fazendo ou não faz ou deixa de fazer. Nós estamos aqui para ser administrador da empresa. Agora, se for para tomar a empresa, para ficar sob controle dos trabalhadores, sob organização de base, sobre comissão de base, aí a gente entra na gestão. Caso contrário, não queremos assumir uma cadeira lá na administração e não fazer nada. Então, eu acho que a ideologia é uma das grandes formas de cooptação, de convencimento aí. E queria terminar também com um ponto que você falou da questão do otimismo. Eu acho que falei isso mais cedo e volto a falar de novo. Eu acho que o nome disso é mais do que solidariedade, é mais do que estamos desunidos, a gente precisa se unir, a gente precisa ser forte. Eu acho que é a fraternidade revolucionária, que é algo mais sincero, que tem um conceito muito mais amplo, que tem um conceito para se a gente discutir 5 minutos, 4,5, que a gente tem que discutir verdadeiramente. A fraternidade revolucionária, ela vai para além de discussão, que é uma preocupação do Marcelo e que também outros colocaram aqui, que é a questão de se unir porque nós estamos desunidos. Bem, desunidos nós estamos, mas existe um motivo para tal. E o que nos une? E aí a discussão como foi colocado também, acho que pelo Genário, o Edgar Azevedo, se eu não me engano, que é preciso discutir, é preciso colocar as diferenças, é preciso bater nos pontos e deixar claro, mas nem por isso eu vou isolar companheiro, eu vou virar a cara para companheiro, eu vou escolher categoria que eu quero me inserir, eu vou escolher luta. Não, a fraternidade revolucionária que nós precisamos ter, realmente o companheirismo e aí a camaradagem que a gente precisa. Não só é mais do que companheiro, né? A palavra camarada, ela tem um significado e um peso muito maior aí. Então, terminaria dizendo isso, para que a gente possa ter consciência do que foi trazido aqui pelo Marcos, dessa cooptação, dessa divisão, esse racha que existe realmente na esquerda, essa divisão e essa fragmentação que vem tendo, e que a gente possa saber aonde mesmo atuar. Todos esses dados que ele trouxe, alguns dados bons para a gente refletir, e para a gente saber que existe uma luta maior, que é o que ele vem também tentando discutir em relação às divisões que ficam setorizadas. No finzinho da tese dele, ele vai falar que se discute, como ele falou da Bolsa, se discute várias outras coisas e esquece o essencial. E é isso que a gente precisa. As organizações que querem lutar, as organizações que querem aglutinar, as organizações que querem fazer a luta. Segunda vez você mostra, são 3 vezes, né? Você mostra o concurso? Não, mostrou 3 vezes, só de sacanagem. E aí, viu?
E aí as organizações e aqueles que querem aglutinar, que querem fazer a luta, necessariamente também tem que reconhecer o campo de luta. E se a gente não reconhece o campo de luta eleitoral como campo de luta, se a gente não reconhece tais locais, a direção da empresa como campo de luta, nós, como direção do sindicato, companheiro. Temos que, com essa voz grossa assim, eu fico até... nós temos que saber também reconhecer que o sindicato tem as suas limitações, as organizações atreladas ao Estado têm as suas dificuldades, e a gente precisa reconhecer isso para poder avançar do sindicalismo de Estado para o sindicalismo revolucionário. Camaradas, é o seguinte, eu quero destacar um ponto que é dos instrumentos que o capital usa para sacanear a gente. Por exemplo, pegar lutas importantes e fragmentar essas lutas e tirar o foco. Isso eu achei fantástico, a análise que o camarada fez. Perfeito. Porque a gente já discutiu aqui dos problemas que acontecem e das armadilhas que o capital faz e que a gente acaba caindo. E uma das que eu quero trazer para agregar ao trabalho que ele fez é na área da educação. Existe um documentário que chama Escolarizando. Esse documentário está rodando na rede, eu até tenho o link lá, que fala sobre um projeto mundial chamado Educação para Todos. O projeto Educação para Todos, ele ataca principalmente a África e a Índia, mas também na América do Sul. E no projeto Educação para Todos, é financiado pelas grandes corporações, pela Microsoft, do Bill Gates. Eu não sei se a Ford está, mas provavelmente ela está. Eu só lembro do McDonald's, né, Citroën, Fundação Roberto Marinho, isso, muito bem lembrado, Citroën, as empresas de telecomunicação. Essas pessoas, generosamente, bondosamente, estão distribuindo dinheiro e levando professores para essas áreas. Na Índia, eles já conseguiram destruir certas comunidades, fazendo o povo esquecer a própria língua. As pessoas, né, com aquela intenção de dar uma vida melhor para os seus filhos, deixam essas crianças irem para escolas que são conduzidas por essa fundação, por esse grupo, e lá elas aprendem inglês. Elas aprendem inglês e o modo de vida americano. Com isso, a identidade cultural daquelas comunidades estão sendo destruídas lentamente. E como vocês viram na exposição do companheiro Genário, indústrias estão sendo transferidas, por exemplo, para a África. A China está indo para a África. Lá ela já está encontrando pessoas que estão preparadas. Estão sendo criadas mão de obra qualificada, técnica, mais barata. E essas pessoas são tiradas do seu país e levadas para os Estados Unidos para viver uma vida melhor. Então, é um instrumento poderoso que está sendo usado e que nós, que queremos fazer a mudança, nós temos que denunciar. Como o companheiro veio aqui e denunciou, esse negócio de falar educação para todos, e também tem gente muito boa sendo utilizada. Pessoas que acham que estão fazendo bem. Comunidades que vivem, por exemplo, tribos africanas, no deserto, não usam roupa, estão lá no meio daquela seara danada, poeira. Só que a pessoa esquece que aquelas pessoas estão ali vivendo, tem a cultura dela, e aquilo tem que ser respeitado. No máximo que você poderia fazer, por exemplo, é dar tecnologia, por exemplo, é extrair água. E elas continuarem criando lá o gado delas, desenvolvendo. E aí existe uma diferença muito grande entre você dar cultura e treinar a pessoa. Está acontecendo no mundo, através desse projeto de Educação para Todos, nada mais, nada menos do que um adestramento. Adestramento das pessoas para elas ficarem inseridas dentro do plano capital e elas não questionarem. Então é necessário que nós que estamos fazendo a luta, a todo momento, quem tem Facebook, denuncie, compartilhe. Eu compartilhei esse documentário. Esse documentário estava no âmbito dos educadores e estou tentando passar para quem mais quiser assistir esse documentário. É 1h e 40 minutos, mas é um documentário muito bem feito, onde traz os dois lados. Pessoas, como eu disse, boas, que não conseguem enxergar
que aquilo ali é um instrumento de dominação, e os filhos da puta mesmo, falando que aquilo ali é para deixar. Eu preciso, como agora é a política do meio rural brasileiro, a política agora não é bater no índio. Eu não vou mais bater no índio. Eu vou falar o seguinte: o índio precisa de civilização. O índio precisa de casa. O índio precisa de televisão, carro, roupa, médico. O índio precisa ter mais contato com as coisas boas da vida. O índio tem que sair da mata. É esse agora o discurso que os caras estão usando. Lindo, não é lindo? É bonito esse discurso. O índio precisa ser um trabalhador. E essa desgraça a gente tem que estar denunciando. Minuto. A gente tem que estar denunciando, porque são instrumentos, como o companheiro trouxe aqui, são instrumentos que às vezes passam despercebidos. E nós, às vezes, caímos nessa armadilha. Eu, por exemplo, não consegui passar para os meus filhos muitos dos meus ideais. Eles estão todos encaminhados para trabalhar aí numa empresa e fazer um concurso. Não teve jeito. Mas eu estou tentando. E a gente tem que continuar tentando. Porque é o único jeito, primeiro, não cair nas armadilhas, identificá-las e denunciá-las. É a única maneira da gente conseguir vencer essa luta. E eu queria fazer um adendo, que nós estávamos conversando na hora do almoço, naquela questão do futuro, de acontecer. Eu também acredito que o mundo socialista vai acontecer. Eu já falei isso numa fala minha. Ele vai acontecer. E nós estávamos falando lá na mesa, que é o seguinte: se aquelas pessoas lá que lutaram não tivessem feito a luta delas, se os companheiros não tivessem morrido nos porões da ditadura, nós não estaríamos aqui. Então, por exemplo, o que nós vamos fazer aqui é para o futuro. Talvez a gente não veja, mas vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos aqui. Certo? Obrigado, camaradas. Camila. Depois Marcelo. Vou pegar essa placa e rasgar. Então vamos lá, parabenizar o companheiro pela tese. A gente também tem divergências com algumas questões, mas achamos que foi no caminho certo numa questão fundamental. Não perdeu a classe. A classe trabalhadora está ao centro da exposição, né? Está usando a categoria classe. E aí o que importa muito não é o nome, se vai ser... O que importa é o conceito mesmo. E aí precisa melhorar a lupa, precisa definir melhor quem é essa classe. Porque, por exemplo, porque trabalha é trabalhador. Um pequeno empresário, dono de uma padaria, você falou de um pequeno comércio, dono de uma pequena padaria, ele trabalha. Que inclusive muitas vezes, se ele não trabalhar, a padaria quebra. É tão pequena que ele precisa trabalhar, está lá às 5 da manhã. E nem por isso ele deixa de tirar o couro dos outros funcionários da pequena padaria. Explora, não é trabalhador. O interesse de classe dele não é interesse de classe trabalhadora. É interesse de empresariado, é interesse de patrão, de pequeno empresariado que é. Então não está do nosso lado. Quando você fala, e aí não estou dizendo que você está afirmando, que você só passou de ladinho, mas só para dialogar também com os demais. Você fala, o Bill Gates fica parecendo até honesto frente desses empresários. Não importa se é honesto ou desonesto. Importa que explora trabalhador. Porque se você for pegar os marcos da legislação trabalhista, e tem vários empresários que seguem toda a legislação trabalhista, tem várias empresas públicas que trabalham com transparência, você vê lá as contas estão todas certinho, a legislação trabalhista é uma forma de regulamentar a nossa exploração. A nossa exploração é legal. Então o debate não pode se dar pelo campo da ética ou da legalidade. Tem que se dar pelo campo das nossas necessidades. Concretamente, os caras extraem a nossa força de trabalho todos os dias, até a última gota. Como diz o companheiro João Batista, chega em casa exausto, não é isso? Porque extrai até a última gota. E é honestamente que estão fazendo isso. Vai estar acabando com a gente. Literalmente acabando com a gente. Eu achei muito boa a tua sacada de colocar essa fragmentação. E essa fragmentação aí, quando eu digo que não perdeu o foco. Durante muito tempo, ficou forte no meio da luta, a gente fala em classe trabalhadora, a gente ficava isolado, porque ficou forte a questão dos novos movimentos sociais. São os novos sujeitos históricos. E eles é que estão no centro porque a classe trabalhadora passou. Isso foi construído pela academia. Construído pela academia baseado num refluxo da luta dos trabalhadores, porque a social-democracia encampou isso daí. Não tem mais classe. Né?
bota esse povo aí para ficar no centro. Gente, fala sério, novos movimentos sociais. A luta das mulheres é antiguíssima. Se você for pegar os processos de revolução que a classe trabalhadora fez, as mulheres estiveram à frente. E não estiveram à frente por uma percepção da questão de gênero. Estiveram à frente porque, concretamente, a exploração recaía de maneira muito forte sobre elas. E hoje a gente tem a exploração recaindo muito forte sobre nós mulheres, temos o acúmulo da discussão de gênero, mas a gente não consegue colocar essa questão numa perspectiva de classe. Eu tive uma aluna que ela era assistente de pedreiro. E aí ela dormindo em sala de aula, a galera brincando, olha aí o que dá, né? A mulher para trabalhar na obra, né? Fica dormindo em sala de aula, não dá conta do trabalho. E ela acordou um dia muito possessa, falou, olha, se eu ouvir mais um filho da puta falar que eu não dou conta de fazer esse trabalho, vai ter um problema muito sério aqui nessa sala. Porque eu passo o dia inteiro na obra, tem 10 peões sentados e ninguém fala nada. Na hora que eu sento, fala aí, mulher, não dá conta de fazer o trabalho. É o capital novamente se utilizando da fragmentação da classe e a gente acaba introjetando. Então, se apropriar desses debates e colocar numa perspectiva de classe é fundamental. Os companheiros estão colocando a questão indígena. Vamos falar sério, né? Mais de 500 anos de exploração, de luta, de resistência para poder existir, vem dizer que é novo sujeito? Novo sujeito é caramba, 500 anos. E aí, se você for pegar as condições que esses companheiros estão, lá no Rio Grande do Sul, a gente dirige um sindicato Sintracarnes. E lá os índios já são operários. Pode morar na sua aldeia, pode fazer o que você quiser. O ônibus pega na aldeia e leva para dentro da fábrica. E aí, como a dureza do capital e do controle do trabalho é extremamente forte, o sindicato está indo organizar na tribo. E para organizar na tribo, você vai ter que colocar a pauta do trabalho e a pauta deles enquanto companheiros índios. Acho que tem faltado para a gente isso, saber interligar as pautas e as demandas que o capital acirra, e a gente não tem sabido colocar, porque nos falta projeto. Então, a gente não tem sabido usar essa perspectiva, essas lutas numa perspectiva de classe. Acho que uma boa saída para essa questão, para os nossos desafios, é a gente reverter essa armadilha. É pegar essas lutas que o capital tem usado cada vez mais para nos fragmentar e, enquanto classe, potencializar as contradições que essas lutas têm colocado. E aí sim eu acho que a gente avança concretamente na perspectiva socialista. É isso. Marco Léo. O próximo, Paulo César. Boa tarde, palestrante, professor da tese. Foi colocado pelo Jefferson, também tem apesar de alguns dados, acho interessante, faz uma coisa meio que essas novas análises mesmo, Matrix, é um pouco, né, tem Post-Volt por aí, Illuminati, etc. A gente vê que tem mais essas denúncias, né, que não são secretas, essas famílias, etc., mas que vêm aí se organizando cada dia mais. Na verdade, não no sentido religioso, como é colocado por esses grupos que a gente vê pela internet de conspiração, mas uma análise mais de classe trabalhadora, econômica e social, para manter seus lucros e privilégios e dominância. Mas, enquanto sujeito, eu também sou obrigado a discordar no sentido de que esse é o papel que vem fazendo a esquerda burocrática, os intelectuais revisionistas, de tentar tirar o sujeito central da classe trabalhadora, que é o operário, que é o sujeito produtor, né? E tentar dar uma extensão dessa definição, certo? Então, nesse sentido, eu acho que o Jefferson foi simples e objetivo, ou seja, não é a gente simplificar, né? E não fazer do marxismo uma religião ou de qualquer outra forma de ideologia, mas onde ela realmente é 30 anos para poder elaborar o capital, por exemplo, não é à toa que a gente pode simplesmente, né, desmerecer ou simplificá-la, né? Nessa questão de ampliação. Acho que deveria o palestrante fazer uma revisão, uma análise melhor sobre esse sujeito da classe. Mas eu já venho trazendo uma discussão há um tempo, eu quero que reivindicar o que o Janari tinha colocado, que vem isso não é novidade, mas já vem um tempo para cá a fragmentação da classe trabalhadora, a fragmentação da trabalhadora, a divisão da classe trabalhadora, etc. Mas a gente só diagnosticar e colocar esse quadro terrível que nós estamos inseridos, isso é um papel importante e necessário. Porém, quem trabalha com educação, ou que é da área de exatas, etc., para além disso, e antes disso, diagnosticar o porquê nós chegamos a esse ponto, quem colaborou para poder estar com isso é uma
questão central, que a gente tem que fazer esse marco, esse divisor de águas. E para onde nós vamos apontar? Porque simplesmente fazer uma diagnose de como é o nosso quadro, nosso fragmentado, eu acho que não aponta, só faz uma diagnose e também quais foram os elementos, as pessoas, os grupos, etc., né, que nos trouxeram ou contribuíram para esse quadro estar até aqui. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer realmente uma discussão de fundo, porque nós temos um esvaziamento, apesar de um congresso com tanta qualidade, com tanto esforço dos diretores, a gente vê que há, né, um abotamento da consciência da classe trabalhadora de uma forma genérica, geral. Então, por que isso? Bom, na minha opinião, aí teria que ter um tempo para poder discutir isso, né, escrever uma tese e tudo mais, seria, entre os motivos mais principais, a colaboração de classes, que já começou, por exemplo, com o Léo Brum, em 1976, como o Trotsky coloca, numa política chamada Frente Popular. Essa aliança de Frente Popular, como foi utilizado aqui, participou da campanha 89 do Lula, Brasil Frente Popular, que tinha seu vice, José Paulo Bisol, um grande fazendeiro, né, já não se discutia, ou seja, nós já vimos uma coisa que o Leon colocou muito interessante, que eu, como voluntário, militante, 19 anos, 17 anos ali no PT, 89 e tal, não é que eles traíram, olhando com os olhos de hoje, há um tempo, na verdade, é que eles vêm reafirmando até as suas últimas consequências, suas políticas de colaboração de classe. E isso vem gerando, com a queda do Muro de Berlim, quem acompanha as discussões clássicas, né, do socialismo, etc., para quem acompanhou e sofreu com refluxo, que o socialismo tinha acabado, que o marxismo é uma coisa ultrapassada, o anarquismo nem pensar, e etc, etc, etc. E isso ocorreu com a colaboração criminosa, e ao mesmo tempo científica, perfeita, né, pelos colaboradores, pelos burocratas, de fazer essa discussão e botar esse tipo de discussão, que aí são consequências como campanhas em tese secundárias, que não são secundárias, como a questão da mulher, como a questão do índio, como a questão de educação para todos, se fragmenta. Mas isso já vinha sendo colocado há um bom tempo. Quando você tira o elemento central da luta contra a burguesia, contra o capital e a organização independente da classe trabalhadora. Então, quando você tem, no exemplo prático aqui no Brasil, a política de frente popular, você já tem embutido todo um sistema de colaboração de classe que iria desaguar em uma série de consequências, né, negativas para a nossa classe, que são essas fragmentações, e que a gente acaba discutindo as consequências, as perfumarias, vamos assim chamar, como dizia o Engels, e a gente não vai exatamente na causa. Então, tentando resumir essa parte, seria não só diagnosticar, como o Gianari fez, muito importante, trazer elementos, etc., mas como nós chegamos até aqui, por quem colaborou. Nesse sentido, a proposta aqui que está na tese, a gente fazer denúncia das burocracias sindicais, etc., é fundamental, porque o papel hoje da burocracia, como o esvaziamento das jornadas de junho, etc., né, que as posturas mais radicalizadas, concluindo, que as posturas mais radicalizadas, as posturas mais combativas são ultra-esquerdistas, e aí tem outras variações, por exemplo, por que dessa indiferença de classe? Por que a falta de fraternidade? Por que esse tipo de comportamento? Isso é uma discussão que eu venho trazendo há muito tempo, de virar a cara, não isolar. E eu volto a afirmar, nós temos que ser sinceros, senão não vamos avançar na construção da reorganização da classe trabalhadora. Aqui mesmo, continuo reafirmando, nós temos pessoas virando a cara para outros, mesmo tendo diferenças, está entendendo? Sofrendo perseguição, assim, você tem uma diferença enorme contra perseguições, assédio moral, porque eu não sou de um grupo tal, ou porque eu tenho crítica ao grupo tal. Se alguém do PT, até do PCB, foi perseguido, ou foi assediado, ou coisa parecida, o assédio, na verdade, se a gente for olhar bem, é uma das bandeiras que a gente está levantando, mas tem educação, de muito tempo atrás, a posturas e métodos da burocracia, é apenas uma forma de você aumentar a exploração do trabalho. Então, qualquer pessoa que vem que se colocar contra, por exemplo, métodos da chefia, de superprodução, ou de não aceitar a autoridade pela autoridade, isso vai ser combatida e vai ser perseguida e massacrada, porque você tem que manter as margens de lucro, concluindo, você tem que manter as margens de lucro e de produção e, ao mesmo tempo, manter a autoridade no caso de gestão, né, pública, e no caso de gestão privada, né, lucros, produtividade, etc. E a esquerda comete esses erros, essas indiferenças, esse fraticismo, assim, há decênios já. Então, a gente não tem uma discussão, na minha opinião, tão franca e verdadeira como deveria ter. Então, a gente vem falar de fraternidade, que é importante e tudo, essa é uma das questões também. Então,
Eu acho que tem várias questões que deveria discutir, não a perfumaria, as consequências, mas quem foram os sujeitos que nos trouxeram para esse pântano. E como eles trouxeram, e como é que isso vem sendo corroborado há tantos anos, entendeu? E há tantas décadas, e a gente, tá entendendo? Ou não percebeu, ou colaborou e deixou isso ocorrer. E qual é o apontamento daqui para frente? Então, um tipo de congresso como esse é importante, porque nos dá capacidade de análise, de reflexão. Mas, sinceramente, nós vamos sair daqui realmente com capacidade de união, apesar das diferenças? Nós vamos sair com uma capacidade de análise, discutir além das perfumarias, além das consequências, discutir a causa de tudo isso, por exemplo, com a política da Frente Popular, que ainda continua... Companheiro, conclua. Concluindo, só uma outra questão. O capitalismo não tem sexo, nem cor, nem forma. Ele se molda de todas as formas para manter seus lucros e domínios. Então é isso, companheiro, que você colocou. As outras campanhas secundárias, o capitalismo, se tiver hoje que defender um tipo de socialismo e falar que é socialista, ele vai incorporar. Lógico que vai precisar da anuência de todos aqueles que se diz socialistas, que serve para representá-lo e como tal, mas para manter seus lucros. Como foi a terceira via, por exemplo, na Europa. Então você tem um estado de bem-estar social, tá entendendo? E nesse sentido aí você tem o capitalismo mantendo suas margens de lucros à minha vontade, e ao mesmo tempo você tem um engessamento e você tem como eu vou dizer, uma anestesia da combatividade. Então, de uma certa forma, concluindo agora definitivamente, né, nós devemos reivindicar algumas coisas clássicas, sim, da nossa luta de classe trabalhadora histórica, de 200, 150 anos atrás, porque elas ainda são totalmente viáveis e atuais, né? Bom, eu ia falar outras coisas, mas realmente é pouco, né? Vai descontar no meu tempo não, né? Então, pessoal, achei... Também tem algumas divergências, mas basicamente já foram as que foram expostas aqui. Contar o conceito do que é, quem não é trabalhador, enfim. É só para deixar um pouco mais conciso, que a gente tem dois extremos. Nós, a classe operária, a classe proletária, quem produz, e lá em cima, quem come, dorme e bebe às nossas custas. Entre essa margem, a gente vai ter algumas variações, são os camponeses, por exemplo, a polícia, o próprio Estado, enfim, vão estar mais ou menos nesse meio. Mas em relação às divergências, acho que já foram mais ou menos expostas aqui. Agora, bacana a sacada em relação a distrações para tirar o foco da luta de classes. Fica claro, às vezes ela é clara, essa tentativa de distração, e às vezes não é. Como, por exemplo, na época da votação sobre o Estatuto do Desarmamento. Seria mais ou menos uma pauta reformista quando surgiu a questão do mensalão. Pô, bando safado, vamos lá protestar. Seria mais ou menos reformista, mas também não era... Mas tinha seu caráter combativo também. Mas na hora que explodiu, o que eles colocaram? Pô, vamos fazer aqui botar uma discussão sobre o desarmamento. Que teve gente que achou, não, bacana, realmente, teve que discutir o desarmamento, a violência, blá, 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 blá. Mas quando chegou na urna, estava lá, quem é não a favor do contra o desarmamento? Porra, teve essa discussão toda, gastaram dinheiro público, assim, foi uma distração que no final das contas funcionou. Mas logo depois que funcionou, teve uma galera que falou, realmente é uma distração. Já outras não são tão visíveis assim. Como, por exemplo, a questão do ensino no país. O ensino público não é tão acessível assim, é muito seletivo, são poucas vagas para muita gente que quer. Pô, beleza, o governo, junto com os empresários, vão resolver esse problema com o quê? Com bolsas. Porra, bacana, olha só, eu não podia estudar, mas agora eu estou estudando no CEUB, estou estudando no UDF e de graça. Porra, de graça é o caramba. Então o dinheiro está saindo para ir para o empresário, só não está saindo nas suas vistas, assim, não estão tirando do seu bolso naquela hora e botando no bolso do empresário, mas estão botando dinheiro que é nosso, sem contar aquele que já nos é expropriado quando trabalhamos para outro. Então, apesar de tudo, depois ainda o que a gente contribui para o Estado voluntariamente, por livre e espontânea pressão, ainda vai para o bolso do cara do mesmo jeito. A questão da passagem, também do mesmo jeito. Vamos lutar, tarifa zero, mas a gente não luta para tirar a empresa da mão do empresário. É um transporte público, mas que tem um empresário, mas que porra é essa? Não é público? Então, enfim, são várias outras coisas que às vezes a pauta se confunde com uma pauta reformista ou foge por uma linha e realmente a gente perde o foco
da questão principal. Mais outro exemplo, a questão do racismo. O racismo ele não surgiu como puramente um racismo, não foi. É igual o que o companheiro Marcelo acabou de falar. O capitalismo ele não tem sexo, cor, raça e não escolhe tamanho. Entendeu? O que vier veio, não interessa. Se para eu ter lucro eu tenho que te chamar de meu benzinho, eu chamo. Se eu tiver que te chamar de cachorro, eu chamo. Não interessa, eu quero lucro. A consequência disso aí, para mim, tanto faz. Eu não compro, eu não vivo, eu não tiro da sua força de trabalho, apesar das consequências que você vai sofrer, não. Às vezes falam, não, mas o capitalismo ele quer nos ferrar. Não exatamente quer nos ferrar. Ele quer tirar tudo que nós produzimos. Se para isso nós acabarmos nos ferrando, enfim, é igual quando falam, aquele trabalhador ali não pagou a conta ou foi despejado da casa, não foi minha culpa que demiti ele, eu só demiti. Se ele não pagou ou não, problema dele. E às vezes o discurso cola. Às vezes o cara estava todo em função da empresa, foi demitido, não consegue mais fazer nada porque passou a vida em função da empresa, o empresário simplesmente já fala, não, eu só demiti. O resto não tem nada a ver com isso. E realmente cola. Para concluir, se ficar muito repetitivo, para o pessoal acordar aí, beleza. Só assim, não é totalmente abandonar essas questões que são consequência dessa diferença entre as classes. Não é totalmente abandonar, mas é o quê? Existe o racismo, nós não podemos negar. Para concluir, são 4, né? Mas não foi 5. Para concluir, não é simplesmente abandonar, porque realmente existe o racismo, existe o feminismo, existe várias outras coisas, mas juntamente com isso, que isso seria uma questão mais pragmática, mas juntamente com isso, o que nós estamos fazendo para atingir a raiz mesmo do problema? Acho que a discussão vai muito por aí também. Só para concluir, concluo. O Marcos, né? Bom, em virtude do tempo, eu agradeço as intervenções e eu acho que o tema que mais apareceu aqui, mais regulado, que eu gostaria de tratar, é essa minha definição de classe trabalhadora. Né? Evidentemente, eu tenho uma visão própria. Né? Eu não sou um marxista, apesar de concordar de vários lados, não sou um anarquista, eu tenho uma visão pessoal que, em vários casos, vai divergir de grande parte das pessoas. Em muitos aspectos, eu sou mais conciliador, menos radical. Em outros aspectos, eu acho que eu sou até mais radical. Mas por que eu penso isso? Porque eu acho que, quando nós vemos esses outros segmentos sociais, nós vamos como inimigos, por quê? Porque eles já são resultado da divisão da população. Vamos tomar como exemplo ótimo os militares que o Jefferson citou. Fazer um breve retrospecto histórico. Como é que eram as milícias antigas? Você tinha uma nobreza, que os nobres que tinham a espada de aço, a armadura, o cavalo, e você tinha um pelotão de pessoa que é a pé, pessoa que é com pedaço de pau, com lança. E essa divisão permanece até hoje. Você tem os oficiais, você tem os praças. Você entra como soldado, você chega no máximo a subtenente. Para você entrar como oficial, você tem que fazer uma escola militar, um curso superior. Ou seja, está dividido. O que acontece? O que acontece é que o soldado que está indo lá batendo no trabalhador, ele não é um privilegiado. Ele é um instrumento de uma classe dominante. E por quê? É um indivíduo que nem sequer escolheu ser soldado militar, ele foi obrigado a servir. É a divisão mais brutal da população. São pessoas, sim, nesse sentido de trabalho. Mas acontece que uma coisa, eles são sempre inimigos? Não. Em várias ocasiões históricas onde teve revoluções, os exércitos passaram do lado revolucionário. Ou seja, mais uma vez, essa questão, até o exército, ele pode ser cooptado para um lado ou para o outro. A questão é quem que vai assumir o controle. Ele também tem essa questão da divisão aí, num sentido no outro. E os métodos psicológicos que se utilizam para fazer lavagem cerebral no soldado são espetacularmente sofisticados. A gente sabe disso. O indivíduo que entra ali, não é qualquer um que entra ali e sai com a cabeça do mesmo jeito. Não sei se alguém tem alguma experiência com isso. Bem, já a questão lá que ela citou do pequeno empresário que também arranca o couro do trabalhador, é verdade. Só que um trabalhador também arranca o couro de outro trabalhador, até mesmo quando os dois estão juntos, no mesmo nível. Foi citado um caso interessante aí do plano de cargos. É uma das formas de você colocar os trabalhadores um contra os outros. Ou seja, essas pessoas também estão jogados nesse sistema. Tem uma passagem de Marx, que eu realmente não me lembro qual, faz muito tempo que eu li,
em que ele chega a falar exatamente isso, que até, pelo menos, até alguns capitalistas, de certa forma, também estão escravizados nesse sistema, porque, apesar dele explorar o outro, ele também está sendo explorado no outro nível. Ou seja, nós não estamos... Existe sim uma divisão, existem transições, mas essas pessoas não estão numa situação tão diferente da nossa. Eles também estão sendo explorados. Se eles estão se posicionando contra, é porque essa divisão é muito mais profunda do que a gente já colocou. E é claro, é um trabalho maior ainda que tem que ser feito, né? Mas que já, em vários contextos, já aconteceu. Revolução Russa, Revolução Chinesa, o exército passou para o lado revolucionário, grande parte do exército. Bem, tem uma série de outras questões. Eu gostaria de comentar a questão ideológica que o Jefferson colocou, porque eu também tenho grande ênfase nessa questão da luta mental. Na verdade, eu até diria que hoje a luta principal ela é de ideias. Porque são as ideias que definem as nossas ações, né? Ainda que se possa dizer que as ideias também são definidas pelas condições sociais, mas não vamos falar que num determinado momento você muda a cabeça da pessoa, ela muda a atitude dela. Então nós temos sim uma disputa ideológica muito forte, e isso está entrando com força total nos últimos anos, até quase porque as classes estão mais esclarecidas, têm mais formação, então cada vez mais são campo de batalha mental. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Sobre as identidades indígenas que o Marcelo falou, na verdade são uma das coisas favoritas das grandes elites. Primeiro que eles gostam muito de mostrar, né, para os seus mercados consumidores que eles fazem serviços sociais nesse sentido, mas o ponto que ele colocou é excelente. As pessoas estão sendo treinadas para ser mão de obra barata, né? As empresas têm que ir para lugares onde a mão de obra é cada vez mais barata, então tem que estar sempre buscando uma fonte de lucro mais fácil. E na verdade, essas opções não estão longe de se esgotar. Então tem muito lugar para explorar, aí na África, na Ásia, até alguns rincões nas Américas, o capital ainda tem para onde se expandir, durante bastante tempo. E o interessante que um dos colegas falou sobre a respeito dessas ideias conspiracionistas, assim, que a gente vê muito por aí, isso é uma coisa que tem que ser colocado. Muitos desses eventos são levantados por teorias conspiracionistas, sim. E a grande sacada é exatamente você ver o que elas têm, o que elas apontam e se livrar dessas bagagens malucas que o pessoal coloca em cima. Bilderberg, lá, as 13 famílias, e tem o anticristo mesmo, essa brincadeira. Então você tem que fazer um processo para depurar. E o que acontece é que nós temos visto na internet o pessoal caindo de cabeça nessas paranoias aí, e geralmente usando num sentido anti-esquerdista. Um dos meus maiores preocupações desde o começo foi simplesmente mas, cara, essa análise aqui, você pode inverter seu viés ideológico totalmente. Aí entra essa questão da disputa ideológica. O mesmo discurso que está sendo feito aí pela direita, com Olavo de Carvalho da vida, aí você pode pegar aquele mesmo elemento ali, pô, mas isso aqui tem um outro lado também que vai no sentido totalmente contrário do que vocês estão falando. Você não pode deixar a pessoa dominar o discurso, porque senão, cara, a gente perde a luta ideológica. Exatamente esse que é o ponto. E outra questão interessante que eu gostaria de citar é que o que está acontecendo? Muitas situações sociais em alguns lugares melhoram. Em grande parte por quê? Porque num determinado momento passa a ser mais interessante você deixar de ser mão de obra barata para ser mercado consumidor. Isso explica as melhores condições sociais em muitos lugares. Se você é mercado consumidor, você tem que ter algum dinheiro. Então, o Brasil é o caso típico. O Brasil hoje está sendo muito mais interessante como um mercado consumidor do que como um centro de mão de obra barata. A nossa desindustrialização, em parte, vai por aí, né? Eles vão sair daqui, vão para isso é inevitável. Até melhora um pouco as condições de vida aqui, mas não muda o sistema como um todo, né? Bom, teria mais alguns elementos para falar, mas só para fechar, para concluir, todo mundo passa o tempo, é só eu que passo. Essa questão que a Camila colocou de que essas ideias costumam vir de academias, isso é interessante. Praticamente todas as ideias que têm dominado as políticas de esquerda, essas abordagens que são financiadas, praticamente todas, quase que sem exceção, vêm de algumas elites intelectuais que estão lá nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. O pessoal cita muito, fala-se muito atualmente da escola de Frankfurt, um pouco mais embaixo, um pouco mais amplo. São grupos intelectuais que desenvolveram teorias cujo objetivo é exatamente esse, é tirar o foco das outras classes e passar para que uma elite intelectual passe a dirigir todos os movimentos, com intenções das mais variadas possíveis e poucas delas realmente interessantes.
Então, uma coisa, a gente tem que, voltando a uma coisa que se falou muito, que até para minha grata surpresa, sim, temos que mudar o mundo, mas a gente também tem que entender. Se a gente não entender o que está acontecendo, o que as cabeças por aí estão pensando, o que as cabeças por trás dessas cabeças estão pensando, ou seja, se não tiver instrumentos de análise para ver o que essa galera está realmente entendendo, o que está por trás disso, a gente vai se lascar, porque você não consegue mobilizar a realidade se você não souber quais as forças sutis estão manipulando as coisas por baixo, por cima. E bom, chega, né? Muito obrigado pela atenção. Eu teria muito mais coisas para falar, mas dá uma olhadinha no meu site, lá no interesse, vai ter bastante coisa. Bom,